Olá pessoal, um abraço a todos vocês aí no canal Antônio Carlos de Arrucho, as histórias verdadeiras da Bíblia. Eu quero dizer para vocês que é com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para falar das coisas do nosso Salvador, Criador e Pai, né, e Arrucho. Quero mandar um abraço para nossa irmã Kedina, que nos ajudou aí com o documento, que vamos falar dele essa semana, né? Cadenamos hoje, imprimimos, cadenamos o documento lá. A Irmandade da Terra Santa, né? Muito forte a história do Rio, né? E vamos mais uma vez desmascarar a mentira aí, né? Através de documentos que chegaram ao nosso alcance pela providência do próprio Pai e Arroxo. Eu quero mandar um abraço para o Israel, né? Israel Conceição de Souza. Um forte abraço mesmo, né? Para ele. E a todas as pessoas que estão aí nos ajudando, né? A todos vocês aí um forte abraço mesmo. Todo o pessoal da Bahia, de Goiás, pessoal aí do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, enfim, tudo de Santa Catarina, de São Paulo, as pessoas que estão aí espalhadas ajudando, né, em toda parte do mundo, lá em Portugal, nossa amiga Fernanda, a Tereza, está também na Suíça, né, e algumas pessoas aí, a Neuza Figueiredo nos Estados Unidos, onde a gente tem chegado e as pessoas também têm falado, passado para frente aquilo que a gente tem aprendido, né, com vocês, do outro lado da tela, as pessoas que têm nos ajudado, né, nos ajudando, nos enviando aí versículo, documento, enfim, coisas que provam a verdade que nós temos defendido aí, né? De que Jerusalém aqui, da promessa dos 5.500 anos, né? Falar do grande terremoto, do grande acontecimento que está por vir, que isso é o que nós temos falado depois de João Batista, essa passa a ser a promessa agora, né? De Adão até João Batista, no Yohanan, né? No lavador, a promessa era essa que tinha que ser falada por todos os primogênitos, né? Foi abandonada por muitos primogênitos, que era para falar da salvação de Adão através da glorificação de Yahushua, aonde Adão estava enterrado ali. Essa era a promessa. E depois desse acontecimento, a promessa passa a ser essa, agora volta do Salvador Yahushua, depois da grande tribulação, né? Não isso que os evangélicos têm pregado aí. Primeiro havia um grande terremoto, as potências do céu serão abaladas, né? As cortinas eternas que estão aí em cima, elas vão se abrir e as coisas vão ficar muito feias. Então, depois dessas coisas, de toda essa grande tribulação, mencionado no livro de Apocalipse, né, de Mateus, vou usar os nomes aí, as pessoas que estão do lado do canal não sabem os nomes verdadeiros, né? Todos foram blasfemados, de João, de Marcos, de Lucas, né? E muitos outros que foram tirados de nós. Do próprio livro de Joel, né? De Daniel também fala disso. E esse vai ser o grande acontecimento que nós temos que falar. O grande acontecimento que virá, o grande dia, né? O grande terrível dia do nosso Salvador, e Criador e Pai, Yahushua, que é um só, né? Nunca foi três nem dois, é um só. O Filho é aquele que o Pai criou, a carne, a terra, né? O eu do Pai terreno, que está aqui esteve aqui na terra, e o Pai era aquele que nunca esteve aqui na terra, mas que estava ali no céu do céu, né? E você vê isso no livro de Bartolomeu, o apóstolo de Bartolomeu, quando o próprio Satanás diz que eis que o Rei da Glória desce à terra. Até então, eles não sabiam, né, daquele resgate de Adão ali, né? Aquilo foi falado para os primogênitos, antes de Adão partir. Você vê que os demônios não sabiam, mas eles sabem dessa vinda agora, né? Então a passagem adulterada na Bíblia, onde a Roxa diz que ele não sabia, ele está falando do eu dele terreno, né? E nem os anjos também sabiam, mas tão somente o Pai dessa vinda agora, mas ele deixa para nós algumas características, algumas informações, né? Algumas revelações bombásticas, vou dizer assim, que previa essa vinda dele depois da grande tribulação, né? E tudo está acontecendo agora assim, tão
tão rápido que a gente chega a estar assustado, né? Então é muito forte as pessoas que estão do outro lado aí entender o que está acontecendo agora, né? E a passagem da sua glorificação, que ele não morreu, né? O livro de Isaías cita isso aí, né? Foi para salvar Adão, né? Foi para salvar Adão. E o inferno não sabia daquilo, né? E nem a morte. Os dois seres que andam juntos ali um com o outro. Seus corpos são atrelados, ó, né? Atrelados ali, entrelaçados um no outro. Tanto é que Hollywood, os filmes de desenho animado da Disney, né? Muitas pessoas têm tatuado. Eu vi hoje na pena de um rapaz, né? Ele disse, não, aqui é só uma cabeça solta no caso. Não existe os dragões com duas cabeças. Eu fiz questão de perguntar o que é o nome desse desenho que está na sua perna daí, tatuado aí, né? Os dragões com duas cabeças. Então, você vê que Hollywood, vários roteiristas, pensadores, escritores, sabem dessas verdades muito mais do que estão nos tempos de pedra, né? Estão enganados aí com essa vinda desse Jesus, que vai vir mesmo, e ele é a morte, né? E o inferno que vai vir para ser julgado por aquele que é o Rei da Glória, que nunca desceu à terra, e quando desceu, desceu em forma humana. Escrito no livro de Yohanan. Então, o reino do céu, quando você começa a se envolver com ele, né? Você não precisa ser santo, você não precisa ser nada disso, né? Não precisa ter uma faculdade, um doutorado, um mestrado em qualquer coisa, né? Que você, basta a sua humildade, você começar a buscar ali, que essas coisas são reveladas para você, né? Para todos nós, né? Para todos nós, que muitas coisas aprendi com vocês que jogaram para mim, né? Que mandaram para mim, no caso é isso, assim. E se a gente vê também errado, que vocês também nos corrigem, nos mostram, né? Ali a verdade é que isso também é um grande aprendizado, né? Um forte abraço a todos vocês aí, e estamos juntos. Vamos falar hoje aqui um pouco dessa vulgata latina, né? Aonde saiu todo o engano, toda a mentira. O termo vulgata vem do latim comum, usual, nome dado desde o século, aqui ó, né, tá aí, né? Para vocês, desde o século XIII, né? A versão latina da Bíblia feita por Jerônimo, né? Eusébio Sinfrônio, né? O nome dele é Eusébio Sinfrônio Jerônimo. Aqui a Igreja Católica chama de São Jerônimo, ela dá título a essas pessoas, né? De santos. Em 1382, o Papa Damásio I determinou a Jerônimo que fizesse a revisão dos evangelhos, né? O trabalho foi executado em, no ano 383 a 384, né? Levou um ano fazer isso, né? Muitas vezes ele prejudica as escrituras quando traduz os nomes próprios em vez de transletá-los. Você está escutando isso aqui? Ele traduz, ele coloca um outro nome, né? Uma tradução no nome de uma pessoa ou no nome de um lugar, ao invés de transletrar esse nome, né? Então você vê que ao invés de transliretar os nomes, né? Jerônimo ele traduz. Frequentemente compreendeu mal a poesia e sua tradução falha em traduzir o sentimento e o estilo poético. Nos livros proféticos se esquece da linguagem figurativa e alegórica e cai no literalismo, executando uma tradução tão livre que resulta incorreta. É por isso que quando você pega um texto, tanto na Bíblia Padre João Ferreira de Almeida, usada pelos evangélicos, na Bíblia Católica, em todas as versões católicas, ou na Bíblia judaizada dos judeus, né, da ONU, a Bíblia de Jerusalém, ela sempre mostra aí com textos incorretos, inclusive até nos nomes, né? Sempre está falando, esses textos são incorrigíveis, esses textos talvez, né, não está dessa maneira. Então você vê que o que nós fazemos hoje, né, eu e todos vocês, né, são corrigir não, perdão, investigar coisas, né? E é muito difícil você investigar uma coisa onde está no meio de tantas mentiras. Mas cada vírgula, cada acento, cada ponto de interrogação, de exclamação, né? Cada traço, tudo isso
É uma grande caminhada você descobrir uma mentira ou uma grande verdade. E o próprio Arrojo, quem nos ensina isso aí, né? Examinai-vos as Escrituras, porque testifica de mim. Mas foi a fim de pôr termo, né, a divergência de opinião sobre o dogma da Trindade, guarda do domingo, e principalmente excluir o vocabulário eu estou falando de igreja, né? Da igreja, o nome divino na forma hebraica, né? Que era Yahushua, né? É claro que aqui ele está falando de outro nome, né? Esse aqui também é um livro escrito por judeus, escrito Yahushua, fala de Elohim, né? Todas essas coisas aí, né? Que o Papa Damásio determinou que Jerônimo redigisse uma nova versão do Novo Testamento. Essa missão obrigou Jerônimo a efetuar retoques profundos nas Escrituras, depois da introdução no sistema eclesiástico do dogma da Trindade, muitas passagens do Novo Testamento, que nunca foi novo, né? Você sabe disso, nunca foi novo, foram modificados a fim de que exprimissem as novas doutrinas. Então você vê que eles modificam as escrituras de propósito, né? Gente, eu sempre tinha um pé atrás com essa história de Maria, de José e de Jesus. Dentro do sistema mesmo ali de pedra. Eu não estou falando com vocês. Não, gente, é verdade isso aí. Ah, porque, não, eu sempre tive um pé atrás com algumas coisas que eu, sabe, que eu via ali, que eu lia, né? Eu lia muita Bíblia, né? E ainda continuo lendo, sei que vocês também aí fazem isso, né? Quando eu olhava aquela história, sabe aquela história, ela não batia com, sabe, alguma coisa, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha com essa coisa desse nascimento, dessa morte, dessas três cruzes, né? Vimos na Biblioteca Nacional, na Biblioteca de Santa Gênova, na Biblioteca do Mosteiro de Saint-Gall, manuscrito em que o dogma da Trindade está apenas acrescentado em todas as marginais. Mais tarde, foi intercalado no texto onde se encontra ainda até hoje. Assustado com a responsabilidade incorrida, Jerônimo escreveu a sua confissão de culpa. Eu já li isso para vocês uma vez, né? Em um outro livro, que é A Lei e os Profetas, né? Esse aqui é o Desafio do Cristianismo, né? Que Jerônimo ele escreve a sua confissão de culpa ali, né? Ele escreve a sua confissão de culpa, né? Ele se sente culpado, né? E vou ler novamente para vocês isso aí, né? Para vocês ver que nós estamos falando a verdade aqui quando te mostra para vocês o que esses camaradas fez. Obriga-me a fazer uma obra antiga, uma nova. Gente, escuta isso aqui. Eu vou ler devagar para vocês entenderem. Obriga-me a fazer de uma obra antiga uma nova, da parte de que me deve por tudo ser julgado. Julgar ele mesmo, os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância um mundo já envelhecido. Ele falando, Geraldo falando isso aqui. Vocês querem que eu querer mudar a língua de um mundo velho, de uma coisa antiga, uma coisa verdadeira na sua pronúncia original, e conduzir à infância um mundo já envelhecido, né? Me parece aquela história que a Rússia disse uma vez lembra dessa passagem, né? Remendo novo em panos velhos, né? De vinhos novos, né? Em odres velhos. Lembra dessa passagem de Arroz? Parece que a Rússia está falando disso aqui, né? Muito forte isso, né, pessoal? Qual, e de fato, o douto e mesmo o indulto, né? Que, desde que tiver nas mãos o exemplar, depois de o haver percorrido apenas uma vez, olha só, gente, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrilégio. Um sacrilégio, né?
um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, olha gente, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros? Ele está fazendo a pergunta. Que você acha que quem eu sou, né, para fazer isso, né? Então ele tava aqui. Gente, isso é muito forte. Isso é muito, sabe? Agora você imagina o que os outros não fizeram, né? Os outros que não foi só o Jerônimo que fez isso aqui, né? Ele foi um dos encarregados, talvez, ali, né? Ali, entre um monte de gente ali, ele era o encarregado ali do Papa, né? Damásio I. Um duplo motivo me consola desta acusação. O primeiro é que vós, que sois soberano pontífice, ó, me ordenais que o faça, né? Então vocês vão levar aí o castigo. Então isso que quer dizer, né? O segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. Obra de Jerônimo, edição dos Beneditinos, né? 1623, coleção 1425, né? Então você vê que a coisa é muito mais do que você imagina. Como os livros de história foram em grande parte reescritos de forma a amenizar os fatos reais, poucas pessoas conhecem os detalhes específicos de uma campanha nefanda que em 1200 anos, né, torturou e matou dezenas de milhões de pessoas. Depois de compreender os horrores da Inquisição, você nunca mais verá o catolicismo romano da mesma forma novamente. E quando eu falo de catolicismo, falamos de todos estarem no poder, né? Aqui eles defendem que os protestantes, mas também estão juntos ali, né? O Deus que eles adoram são o mesmo. Inclusive os judaizados também, né? Não pensa você que eles são diferentes, que não são os judeus da ONU, né? A Inquisição Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreram na história da humanidade, em nome de Jesus Cristo. A Inquisição, ela aconteceu em nome de Jesus Cristo. As pessoas morriam porque elas não criam em Jesus Cristo. Eu já falei para vocês várias vezes, então eu estou, sabe, novamente passando essa mensagem aqui da Inquisição para as pessoas, porque isso vai acontecer novamente. As leis que estão colocando aí, não pensa você que as pessoas que estão no poder, elas são inimigas do pessoal do Supremo Tribunal, essa agressão que está aí ocorrendo aí, são tudo da mesma farinha, do mesmo saco. Então isso ocorre, né? Eles criam um caos, depois criam eles aí a solução, e a solução vai ser reprimir e oprimir todos aqueles que não tenham a mesma linha de raciocínio que essas pessoas, que eles têm aí. Porque a política e a religião, elas são o mesmo braço. A cruz e a estrela. A estrela está na república e também na religião. A cruz está na religião e também está na república. A cruz, ela está, tanto ela está dentro dos templos de pedra, dentro das mesquitas, das sinagogas, nos templos de pedras católicos, evangélicos, de macumba, hindus, né? E também como a cruz está dentro dos palácios, que também são templos também. Os palácios de governadores, de senadores, onde estão ali os deputados, em toda parte do mundo. E é isso que vocês precisam entender. Nós lutamos contra o sistema, né? Não é contra homens, né? A Bíblia cita ali o pé de barro, que são os homens, e o pé de ferro, que são os anjos, são os governos. Cada país, existe em cada país um governo, e esse governo não são homens, são demônios. É esse sistema que a Rússia falou contra ele o tempo todo. Então o nosso pai e criador, ele não, tá, ele, sabe, ele não vinha aqui brigar com homens, né? Mas ele veio que todos os homens fossem salvos, à medida que crescem nele. Mas ele veio brigar contra um sistema.
um sistema que foi imposto, foi tentado colocar, né, eles tentaram colocar esse sistema, perdão, ali no céu. A República é um governo de Satanás, gente. E apenas que o mundo judaizado não sabe disso. Mas eles colocaram isso aqui. É por isso que eles matam. Uma coisa que eu queria explicar para você. Satanás ele tentou por várias vezes, segundo os apóstolos de Adão e Eva, matar Adão. O alvo era a cabeça de Adão. O alvo era a morte de Adão e não do filho Abel, que nunca foi o nome de nenhum dos dois, né? Para vocês entenderem. Mas por várias vezes Adão não morre porque o nosso pai, né? E pai dele também, nosso Salvador, o Criador Yahushua, ele impede isso aí. E ele chega a ressuscitar Adão. É só vocês lerem os apócrifos de Adão e Eva. Porque se ele consegue efetuar esse êxodo, essa façanha, né? De matar ali Adão, e se ele tem êxodo nesse plano né, sarcástico que ele quer implantar, de matar ali o primeiro homem da criação, anularia o plano da salvação. A quem que Yahushua ia vir salvar? Como ele ia vir salvar quem? Né? Se o primeiro homem havia morrido, o homem que foi feito sem pecado, criado por ele. Das suas mãos e da mão dos anjos, né? Os anjos, quem constrói aquele homem? Ele sopra nele o fôlego de vida à alma vivente. Não tinha como, né? Então ele preserva intacto o primeiro filho da criação, o boneco de barro feito por sua mão, Adão, né? O pai de toda a descendência da terra, todos nós descendem dali dele, né? Mas a morte consegue entrar através de Caim e matar o filho, que foi gerado através de pecado, né? Claro. Não foi feito pelas mãos do Criador. Então a morte ela tem ali no seu império, né? E eu creio que foi depois disso aí que ela tem também ali que ela, enfim, depois nós falamos sobre isso aí, né? Essa coisa da chaga mortal, não vamos misturar as coisas não. A Inquisição Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreram na história da humanidade em nome de Jesus Cristo, né? Sacerdotes católicos montaram um esquema enorme para matar todos os hereges na Europa, né? Por toda parte do mundo. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. Isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial, né? Aos filósofos, herméticos, praticantes de tudo que você imagina, né? Judeus não são judeus da ONU, mas são os pretos, né? As bruxas, né? E os reformadores protestantes. Não foi isso. Eles não morreu na Inquisição. Porque aqui defende também os protestantes, né? Aqui mataram pretos, brancos, mouros, sabe? Tudo que você imagina. Amarelos, brancos, que defendiam o nome de Yahushua. As pessoas que morrem na Inquisição morreram por causa desse nome aqui. É claro que aqui é um livro feito pelo sistema judaizado, né? Vai defender o sistema o tempo todo. E aí você precisa usar a sua inteligência que o Yahushua, o nosso Criador, te deu. Assassinar os inimigos é claramente fruto espiritual podre durante a primeira parte de seu ministério, né? Uma vez abordado por dois de seus discípulos, né? Yaakov, né? E Ohanan, quer dizer que os próprios judeus não tiram no pé, né? Eles fazem com o nome aí erro, né? Mas quando chega nos profetas, o nome está escrito na sua forma original, né? Yaakov, né? E Ohanan, que tinham acabado de voltar da pregação da mensagem do Evangelho, da promessa, né? Não foi o Evangelho, né? Não existe negócio de pregação de Evangelho. Era falar da promessa. Ir por toda a cidade falar isso. Assim como Jonas fez lá em Nínive, né? Jonas não chegou nem não contou uma história. Só falou isso, olha, o terrível dia do Criador Yahushua está vindo por vir, né? E vocês têm que se converter, têm que jejuar porque o bicho vai pegar. Só isso que ele falou. Andou e gritou, sabe, naqueles 3 dias que parece que teve ali, né? Então,
É só falar isso, sabe? Essa é a promessa que os primogênitos tinham que falar. Até João Batista. Depois João Batista falar da vinda de Yahushua, que ia batizar com fogo, né? O primeiro daquele batismo ali, lavar significava lavar tudo, né? Era um símbolo, uma simbologia de lavar o corpo. E batizar com fogo, e João Batista, vou dizer o nome dele, né, aí falsificado para vocês entenderem, para não ter nenhum problema com pessoas novas que estão chegando aí. O nome é Yohanan, é o lavador, ou emergidor. Batizar com fogo, que quer dizer, as nossas obras será purificada no fogo, né? Será queimada. E quem pode fazer isso é só o Yahushua, sabe? Com o Espírito dele mesmo, né? Purificar nossas obras no fogo, queimar, né? E aqueles que estiver ali, né, for palha, já era, né? A mensagem da promessa que, por todo Israel, esses dois discípulos estavam aborrecidos porque algumas cidades inteiras tinham recusado ouvir as suas mensagens. Eles perguntaram a Yahushua, né? Querem que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Liarro também fez? E Yahushua ficou horrorizado e respondeu: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, né? Em nenhum lugar da Sagrada Escritura Yahushua matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores. Ele está fazendo aqui uma comparação, né? O que essas pessoas elas faziam. No entanto, os pagãos regularmente partem para a matança de seus adversários, normalmente com grande gosto e dureza de coração. Em tais matanças, os assassinatos não é o bastante. Antes que a vítima morra, os pagãos gostam de infligir a máxima dor em suas vítimas, né? Os praticantes de magias brancas e negras acreditam que a dor infligida antes da morte transfere grande poder ocultista para eles, de modo que tentam prolongar a morte de uma pessoa enquanto for possível, infligindo a máxima dor antes que a morte ocorra. Então aqui está fazendo uma comparação dos pagãos, que nunca existiu, que são eles mesmos, né? Nunca existiu. Quem são os pagãos, né? As pessoas que creem em Jesus Cristo, né? As pessoas que estão aí adorando Baal, né? E é o mesmo Baal aqui, né? Só os nomes que mudam. Os hábeis executores da Inquisição levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes, né? Eu tinha um livro que falava sobre isso aqui. Fazia com que as pessoas chegavam a quase morrer depois de fazer com que elas voltassem novamente. Todas essas torturas que você vê aí da polícia, pregada na ditadura, e ainda ocorre por muitos policiais aí, né, que fazem isso, tudo vem de lá, né? O Mossad, a CIA, a KGB, todas as torturas que eles empregam ali, né, nas suas vítimas, os espiões, que eles chamam de espiões, o que eles faziam na Segunda Grande Guerra Mundial ali, as torturas nos campos de concentrações do povo branco, né, que nunca foi os judeus da ONU. Os judeus da ONU que fazia isso, a estrela suática, né, aquela estrela empregada ali do nazismo, é a mesma estrela que está na bandeira de Israel. A mesma estrela de 6 pontas que está na bandeira de Israel é aquela lá. A bandeira do povo, sabe, de judeus da ONU. Que comanda o mundo, comanda banco, comanda religião, comanda tudo. Tanto no setor político, como financeiro, como bélico, né? Esses caras não brincam não, né? São eles que mandam no mundo. Inclusive são eles que estão no poder aqui no Brasil. Eles se revezam na presidência, no Senado, no Supremo Tribunal, eles se revezam nas câmaras de deputados, principalmente os que mandam no país, esses que aparecem na mídia. São esses camaradas aí, né? Dono todas as mídias que você vê aí no Brasil. Todas as mídias, principalmente a televisão, elas são irmãs, são amigas uns dos outros, eles brigam por audiência, mas são todos eles farinha do mesmo saco. E o tempo todo empregam a mentira, né?
através de seus programas, e vocês acreditam naquilo, né? Nós acreditamos naquilo o tempo todo. Hoje não acreditamos mais, mas em outra hora acreditávamos naquilo ali, né? As pessoas fazem nos tempos de pedra, as mentiras que eles empregam nos tempos de pedra, né? Você olha para Jesus, ele faz grandes milagres nos tempos de pedra. A Bíblia cita que faria grandes milagres e prodígios, né? Que enganariam, se possível, até aqueles que creem no nome de Yahusha. E tem enganado muitos que estão aí no canal, enriquecendo pelo nome também, vendendo aí duas pessoas, né? Yahweh e Yahusha. Essas pessoas trabalham para o sistema diabólico, satânico, dos mesmos que estão nos tempos de pedra, eles fazem pior ainda porque eles conhecem Yahusha. Então isso é muito forte. A Inquisição levava a vítima ao ponto da morte muitas das vezes, depois parava a tortura de forma que a vítima revivesse e depois pudesse ser torturada novamente. Olha como esses caras vão mal, né? Portanto, a monstruosidade da Inquisição está diante da humanidade como a maior evidência do satanismo inerente da Igreja Católica Romana, né? E reformista protestante também, e judaizada, né? Aqueles que tiveram a coragem para examinar esse fruto podre, afinal verão a verdade da Igreja Católica. Não pense que Roma mudou, porque a Bíblia nos diz, né, que o leopardo não muda suas manchas, aqui no livro de Jeremias 13, 23, né? E Roma se orgulha de que nunca muda. Uma prova concreta desse fruto é que o Papa Paulo VI, né, perdão, restaurou o ofício da Inquisição, renomeado agora como Congregação para a Doutrina da Fé, né? Então você vê que toda a história da Vulgata Latina, né, a história do está ligada com a história da, da Inquisição, perdão. Fabricada em forma de crucifixo. Peraí. A maior canonização de todos os tempos foi a do imperador romano Constantino, com o nome de Jesus Cristo. Ô, gente, não estou brincando, não. Escuta isso aqui. A maior canonização de todos os tempos foi a do imperador romano Constantino, com o nome de Jesus Cristo, cuja primeira imagem dele, gente. Vou ler novamente para vocês isso aqui, né? Santa Inquisição canoniza e declara santo endeusar, né? Esse é um documentinho, um livro tá, gente, eu encadernei ele, ó. A cruz aí. A cruz está aí, ó. Olha isso aí. A maior organização de todos os tempos foi a do imperador romano Constantino, com o nome de Jesus Cristo, cujas primeiras imagens dele. Olha o Jesus Cristo aí quem é. Fabricado em forma de crucifixo, trazia no rosto os traços e feições do imperador romano. O deus grego romano, né? Eu gosto muito de ver. Quando as mulheres aí aqueles caras, né? Boa pinta, né? Cabelo louro, olhos azuis, diz, né? É um deus grego. Quem já ouviu falar isso aí, né? Olha aí. Esse é o mesmo Jesus Cristo que está aí, adorado nos tempos de pedra. Mas quem estava por trás de Constantino, né? Satanás, a morte, a cruz, né? O inferno. Quando você vê essas pessoas aí sendo endeusadas, jogadores de futebol, de basquete, de Fórmula 1, não são eles que estão ali, não. Por trás deles tem um demônio, gente. Cantores, principalmente os cantores que arrastam multidões, né? Cantores católicos, evangélicos, do samba, do rock. Todos eles. Portanto, nada tenho de comum
nada tem de comum com o Salvador, né? E segundo, e a segunda besta do poder papal fez com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, adorassem a imagem da besta, ou seja, o crucifixo romano. Viu? Lembra que eu falei com vocês aí? Eu já falei para vocês, sem ver isso aqui, né? Adoração é quando as pessoas estão fazendo aí, né? Quem que as pessoas adoram no Ano Novo, no Natal, né? Jesus Cristo. Quem está por trás de Jesus Cristo? A cruz. A cruz representa a religião. E através da religião que nasce também a República, a Estrela, né? Ou seja, o crucifixo romano. Os papas são os legítimos sucessores do imperador Constantino, fundador oficial do cristianismo. Do bojo do Império Romano nasceu a Igreja Imperial Romana. E o Concílio de Nicéia, no ano 325, foi convocado e presidido pelo fundador do cristianismo, o imperador romano Constantino. O primeiro concílio. Cujo propósito continuava o mesmo do império: roubar, matar e destruir. Veja a história das cruzadas e das diabólicas e infernal Inquisição. Essas cruzadas aqui, ó, tudo aconteceu dentro da América Latina. Essas cruzadas. Um novo mundo. Muito falado aí na mídia, em novela da Globo, em filme de Hollywood. O novo mundo era Jerusalém, que o documento e mandado de Terra Santa vai mostrar aí. E a própria Bíblia também mostra isso aí, né? Lugar de muitos rios, de muitos canais, de lagos férteis, né? Terras que mandam leite e mel. Que nunca foi aquela lá. Veja as da boca, né? Ninguém pode negar a história. Este espírito enganador tem levado a humanidade para a idolatria, adorando as imagens da escultura, que é o culto aos demônios, e também a adoração, culto e louvor ao imperador romano através da imagem e do nome que o representa, né? O crucifixo, Jesus Cristo. Diz a história que Constantino, imperador romano, teve uma visão de uma cruz no céu e uma voz que dizia, né? In hoc signo vence, né? Por este sinal vencerás. Já li isso vocês uma vez aqui na história, a lei dos profetas. Estou lendo vocês de novo, tá, pessoal? Nunca é demais, né? E ele foi, batalhou e venceu. Mas veio de mão que o sinal que Constantino viu foi o sinal da cruz, o sinal da besta, né? As Sagradas Escrituras afirmam que a cruz é maldita e qualquer pessoa que for pendurada nela também é maldita. Está falando que Ramachia foi pendurado lá, né? Vamos ver o que está falando. Aqui diz Ramachia, né? Não sei se a palavra é verdadeira, né? Então, eu vou dizer Yahush, né? Em Yahush se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Escrito no livro de Deuteronômio 21, 23, né? E no livro de Gálatas 3, 3, 13, né? Gálatas 3, 13, 3, 13 e Deuteronômio 21, 23. Tomando sobre si o nosso pecado, o instrumento de tortura e a morte é o símbolo de maldição. E a morte, não, perdão, como instrumento de tortura, né? E morte. É símbolo de maldição e morte. Era com este instrumento de maldição que Roma humilhava e vencia todos os povos da terra. É mesmo, você vê que isso aqui é uma verdade? Que em todos os filmes de lutas romanas, a cruz está nos escudos, né? Ali dos filhos ali dos soldados romanos, perdão, né? E a pessoa que traz a cruz, né, estrela para dentro de Achoru é o próprio Salomão. A cruz de Salomão, né? Os 5 de Salomão é uma cruz. Só quem sabe isso, quem é preto, quem é negro, né? Nosso pessoal, né? Nossos tios, né? Nossos antepassados sempre brincavam ali aquele congado. Quem está em Minas está aí no Espírito Santo, né? Aí no norte do Rio de Janeiro, né? Onde tem muito preto, né? Aqui do lado de São João da Barra, aí Campos do Goitacazes, sabe do que eu estou falando, né?
Não é folia de Reis, nem folia de São Sebastião, não, que as pessoas sabem também o que eu estou dizendo aí, quem é da Bahia, quem é do Espírito Santo, quem é de Minas, né? Mas onde se imaginava ali que aqueles demônios chamados de São Sebastião, dos três reis magos, né? Que nunca foram, sabe? Essa história nunca está dentro da Bíblia, né? Então ali tinha aqueles cinco Salomão que as pessoas usavam, né? Assim, naqueles cordões, né? Enorme, que é tudo feito na base da magia negra, de tudo que você imagina de coisa podre infernais, né? Tinha um cinco Salomão que era muito usado ali, né, sabe, nas abumbas, nos tambor. Gente, muito forte isso aí. Então ele traz para dentro das tribos de Axoru, é claro que as tribos de Axoru também não são santas, né? E se embrenha mais ainda nessa coisa de adorar a Baal, né? Vencia todos os povos da terra, né? Constantino confeccionou nesse símbolo em seus escudos e estandartes, né, oficiais do império. E com este símbolo de horror e maldição, Roma dominou e ainda domina o mundo. Este sinal maldito era ostentado nas cruzadas, nos tribunais da Inquisição. E notem os irmãos que o sinal da cruz resulta na soma também do 66. Então você vê, né, que essas pessoas, né, essas pessoas que fazem isso, você vê que a cruz, né, ela está até hoje no domínio de tudo, né? A cruz ela está em tudo. Em tudo a cruz está, né? E quando a cruz não está, quem está é a estrela. Principalmente no esporte, na música, no teatro, né? Nos programas de entretenimento, né? Quem está lá é a estrela, que também é a mesma cruz, a estrela de cinco pontas. A que está na testa de Bafomete, que está dentro do Capitólio, no norte de Jerusalém, onde está o trono de Satanás, nas terras do norte. Assentarei e colocarei ali meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então você vê que esse Deus desse século, né, o pai da mentira, de um lado é o pai da vida, né, o dono da vida que é Yahushua, do outro lado está o pai da mentira que é o Deus da morte, cujo caminho é a morte, né. Então são símbolos que estão em todos os lados que você está no seu documento. A cruz é a estrela. A estrela representa o nascimento do Natal, a cruz representa a morte, né. Se de um lado a estrela é o nascimento, do outro lado está a cruz que é o símbolo da morte. Quando você nasce é uma estrela, né? E quando você morre está lá a cruzinha. É só você ver quando a pessoa morre aí, né, principalmente na mídia, coloca lá uma estrelinha, né? O nascimento de uma pessoa, principalmente essa pessoa famosa, né? Aí depois ele mostra ali a cruzinha. Né? Nasceu no ano tal e morreu no ano tal, tá ali a cruz. A cruz está no cemitério, está nas igrejas, né? Na religião. A estrela também está. Então as duas andam junto, uma com a outra. A cruz e a estrela. O inferno e a morte. Você vê que a morte, ela tem ali na sua mão o número do exame da vida de Yahushua, né? Que vai vingar aquilo que ela fez. Ela é um ser, né? E o inferno não sabia. Você vê que ali nos livros de Bartolomeu, né? A morte, ela fala para o inferno, ela está falando Satanás. Mas quem é o Satanás? A morte. Inferno, recobre o seu ânimo, né? Porque o Rei da Glória não desce a terra agora. Eu tenho na minha mão, tatuado aqui, os números dos dias, dos anos, dos dias, das horas, dos minutos em que ele vai vir. Aquele resgate de Adão ali foi um resgate de surpresa. Mas o inferno pressentiu a vinda ali. Eu sei, não, eu estou sabendo, eu sei. Que ambos estiveram ali com. Talvez o inferno esteve ali com Yahushua, ele foi ali o que estava no começo ali, né? Então, não sei se a morte. Tem pessoas que diversam aí, né? Mas eu creio que, sei lá, né? Enfim, são coisas que a gente tem que buscar, né? Só sei que os dois são atrelados um ao outro, né? Isso também foi um intermédio do nosso Salvador, Pai Yahushua, que faz isso aí, né? Aonde um vai, o outro tem que ir, né? A Bíblia diz que a morte, o inferno recebe a morte, né? Ali no abismo, né? Quando ela traz ali com ela as almas que ela vai buscar. Então isso é muito forte. São coisas para o dia de hoje. Você pega os apócrifos também de José de Arimateia, você vai ver lá, né? Quando o ladrão
aquele bom ladrão, ele vai ali, né? Levar uma carta que é ali, dita pelo nosso Salvador, né? Pai Yahushua, ali para os anjos que estão no paraíso. Os anjos também não sabiam o que tinha acontecido. Eles olha, né? Yahushua, ele glorificou, né? Ali fala ressuscitou, que nunca foi, né? Ele glorificou e trouxe o primeiro homem da criação. E os anjos falam, ouvimos nossos irmãos ali no abismo, né? O barulho de um grande terremoto. Você vê que uma vez a pessoa me contou, né? Nós trabalhávamos com muita casa de recuperação antigamente, né? No sistema de pedra. E uma pessoa, ela me contou, né, que teve ali presa no Rio de Janeiro, né? Ela disse, Antônio Carlos, quando a cadeia, hoje mudou, né? Hoje o Complexo Bangu, cada facção fica ali num pavilhão, numa cadeia, né, diferente, né? Antigamente não era assim, né? Então embaixo ficava o comando vermelho, no meio o terceiro comando e em cima a DA, né? E quando a cadeia virava, ele falou para mim, ele me contando, né? Que a cadeia balançava como fosse um terremoto nas rebeliões. Ele me contando, né? Antônio Carlos, a coisa era feia, né? E essa pessoa escreveu até um livro, né? Isso era aqui na Ilha Grande, perdão, né? Na Ilha Grande, escreveu até um livro, Sucursal do Inferno, essa pessoa, né? Então ele dizia que a cadeia balançava ali, né? A cadeia balançava na Ilha Grande, como se fosse um grande terremoto, né? E essas coisas também aconteceu ali no abismo, quando Yahushua chega ali, né? O inferno estava sendo custodiado por 6.000 e parece 60 demônios, né? Para você ver, né? A segurança que tem ali ao redor daquele lugar, né? Então Yahushua diz, abre as cortinas eternas. Então os anjos gritaram ali, né? Abre as cortinas eternas, e abriram as cortinas eternas. E quando Yahushua foi descendo os 500 degraus, houve-se um grande terremoto, porque as cadeias do inferno balançavam com a presença do nosso Salvador, Criador, Yahushua, né? Isso vai acontecer novamente. O grande terremoto é por causa disso aí, né? Gente, é muito forte. Você vê que quando Yahushua ele vem ali, aqueles demônios pequenininhos, né? Porque o próprio Samael, né, que o nome era Samaúl, ele fala isso, Bartolomeu, lendo uma entrevista, né? São muito pequenos eles, são muito fracos. Se eu saio daqui, eu acabo com o mundo, o planeta, em apenas 2 ou 3 dias. Para você ver com a força que ele tem, né? Então eu fico muito, sabe, assim, pensando comigo mesmo quando vejo um líder falando que está pisando na cabeça do diabo, né? A única pessoa que pode fazer isso é o Pai, que criou eles também, Yahushua. E mais ninguém. E mais ninguém. Para você ver que para deter alguns ali, né? Aquele que nós conhecemos, Miguel, também não é o nome dele, ele passa o maior aperto, né? Eu chego a dizer que, olha, fulano veio me socorrer, né? Para você ver a força que eles têm. E a única pessoa que pode fazer isso é Yahushua. Chega a dizer ali, né? O que vim nos atormentar antes do tempo, né? Porque você veio nos atormentar antes do tempo, né? Yahushua, né? Ó carne, né? Filho lá do Altíssimo, né? Não está falando de duas pessoas ali, não, né? Ela diz, né? Sai, e eles saíram fora. Não manda ir lá para aquele lugar horroroso, não, né? Manda que entramos naquela manada de porcos ali. Então você vê que isso é muito forte, pessoal. Sabe? É coisa para a pessoa hoje parar e pensar, né? E nós não estamos sendo um tempo mais de ficar correndo de um lado para outro, sabe? Procurando coisas, né? Está na hora de colocar a cabeça no lugar, né? E realmente partir para aquilo que é verdade. Então eu li para vocês essas coisas de aquisição. Essa semana eu vou mostrar coisas, sabe, maiores ainda, né? Para vocês verem que isso vai acontecer novamente, né? As leis que estão colocando aí, estão colocando para oprimir, né? Reprimir, perseguir todos aqueles que não creem naquilo que estão falando aí, né? No Jesus Cristo. No Jesus Cristo. Vocês viram aí, né, o vídeo que eu coloquei daquele rabino aí, né? Vocês, só baixar também, baixar que vocês vão ver aí, né, nos documentos secretos da ONU ali. São coisas que está falando para os dias de hoje. Isso vem acontecendo há muito tempo. Isso aí pessoas já falaram isso há mais de 12 anos atrás aí no canal. Tem alguns canais aí que hoje largaram de falar de Yahushua, né? Não fala mais. Que se enriqueceu, né? E outros também estão indo pelo mesmo caminho, né? Se enriquecendo, né? Fazendo os mesmos costumes que é feito nos tempos de pedra, né? Através do dinheiro. E ó, se embraiando aí pelo caminho da perdição e levando milhares de pessoas, porque são canais grandes, né? Aonde a mentira está, a coisa cresce, a coisa flui, né? Aonde está a verdade, a coisa não flui. Porque o próprio Arru diz, aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles ali, né?
E quando ele faz oração ali, ele faz para poucas pessoas, olha, esses são os que o Senhor me deu, né? Falando ali para o Espírito que está lá no céu, né? E estão aqui, e estou orando para que eles não fiquem no mundo, né? Eles vão ficar no mundo, mas que o mundo... Enfim, é só vocês lerem lá o que a Ruxa, né, falou, né? Talvez não assim dessa versão que eu estou dizendo agora aqui. Pessoal, um forte abraço a vocês que estão no canal, tá? Fiquem firmes com a Ruxa. E não siga ninguém não, gente, né? Pega a Bíblia, bota em cima de uma mesinha, né? E cai para dentro aí, né? Investigando verdades aí num labirinto de mentira. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí, tá? Um abraço a todos vocês.